Aí na minha cabeça vai, assim, eu parto, né? Eu começo te falando do J. Alves, que queria o jogador completo, que o jogador ele teria que jogar em várias posições, fazer várias funções. Depois eu falei, amadurecendo, eu falei, não, é, o cara tem que ter, pelo menos para começar e criar a sua estabilidade, ter a sua posição, a sua função. E quando o cara tiver ali realmente, que o cara conquistou moral, cancha, confiança, o cara de repente poder Sim. desempenhar outras funções. Então, para mim, essa parte da posição do jogador ela é fundamental. É fundamental. É, tanto é que eu não gostava na Copa do Mundo que quando o Vini ia para a ponta, o Neymar vinha para o meio. Por mais que o Neymar tivesse jogado, mas eu não gostava. Para mim, o Ney, o Ney, ele é. Tá falando de um dos melhores da história do futebol, para mim. Mas hoje ele tá jogando como meia, assim, né? Tanto no Santos. Foi convocado como meia pelo É o que eu te Dorival. falo, né? Quando o cara conquista um certo patamar, o cara consegue jogar. Mas o melhor Neymar que nós vimos foi o Neymar do Santos e o Neymar Do Barcelona. do Barcelona. Mas mais jovem também, né? Você acha Mas que hoje ele conseguiria jogar no lado também? é, eu Eu, acho que sim. eu já tenho minhas dúvidas. Ele fazia a função de lado de campo. Porque A ele não não tem mais ser, a mesma Hernanes, velocidade, né? a não ser se o treinador, que aí essa questão da moral, do que o cara conquistou com o esforço dele, armar uma parada de falar, você não precisa ficar Voltando pra cobrir lateral. acompanhando e Porque hoje o ponta tem isso, né? O se- Estevão, por exemplo, ele marca também, né? No Palmeiras. Mas o Neymar, na época dele, ele fazia isso no Santos? Não, não, ele era o cara Não, do ataque mesmo, né? então, esse é o ponto. Assim, o Neymar só tinha que fazer uma situação. Era ter uma inteligência de usar aquilo que ele tinha de melhor, que é, ele não precisa fazer 100 metros, ele precisa fazer 10 metros, mas nos 10 metros ele tem ainda a mesma velocidade de explosão que ele tinha no passado. Assim, hoje depois dessa operação, eu até fico com o pé atrás dessa declaração. Mas o potencial dele ali é o habitat dele. Ele Mas pode aí até você jogar. tiraria o Vini, por exemplo, da seleção e deixaria ele Hoje naquele é lado. que tá, né? Hoje fica difícil tirar o Vini, né? Assim, pelo que o Vini tá fazendo no Real Madrid, mas na seleção ele não conseguiu Não ainda. consegue, é. Então, concordo. aí você fala, então, eu vou entrar no Rafinha, mas o que eu tô querendo dizer é que pra mim, até o jogador conseguir conquistar isso, de o treinador montar um esquema pra ele, de os caras do time já sem pensar, já procura o cara ali, o cara tem que ter a sua posição estabelecida, fixa. Messi na Argentina. Mais próximo da área, tipo, deixa aí. E, Toca a bola nele que ele vai resolver. e aí o Messi fez uma pequena adaptação na Copa do Mundo, que até no começo, com a minha mente assim, observando isso, ele estava começando a buscar muito jogo. E eu falava assim, não, vai dar ruim, vai dar ruim. Ele começou a buscar muito jogo. E falou, não, fica lá. Ao invés de pegar 10 vezes na bola, pega duas E e decide. decide. 35 anos, trinta e né? cinco anos. Só que ele deu razão para o que ele estava fazendo. A Argentina era muito limitada. Para mim, a Argentina, assim, É muito louco, né? Se você olhar o time assim. Coletivamente, a seleção brasileira é melhor do que a seleção da Argentina? Coletivamente. eu digo, a da Copa do Mundo, sim. A da Copa do Mundo, para mim, sim. O Brasil era muito Porque superior, muito né? Em superior. termos de jogadores. Hoje, hoje também. Hoje com a ascensão, ainda mais, com a manutenção do Vini Júnior, com a ascensão do Rafinha, com o Rodrigo do jeito que tá jogando. Sim, só que é o ponto. Tá jogando aonde? Nos clubes dele. A referência que a gente tinha antes, os caras destruíam nos clubes e destruíam na seleção. Então, Exato. essa é a diferença, né? Exato. Então, Por que não aí que conseguimos tá. reproduzir isso, Hernandes? Aí que tá. Voltando pro Rafinha. A gente tem que primeiro o Rafinha, pegar o Rafinha e falar assim, ó, a tua referência é aqui. Aí depois que ele estiver destruindo na posição dele, onde ele gosta de jogar, aí a gente pode fazer alguma adaptação e dizer, ó, Tô entendendo o que você tá falando. entendeu? Como o Neymar que a gente fez com o negócio. Mas não, deixa o cara lá, velho. Deixa o cara lá e dá moral pro cara, porque o que ele tá fazendo no Barcelona,
Dá moral pro cara, insisto porque o cara vai jogar bem, mal um jogo talvez, não vai decidir, mas dá moral pro cara, Você deixa tá o cara falando lá. então dele jogar na seleção como ele joga no Barcelona. Qual é a posição dele? No Barcelona hoje ele joga mais por dentro. Vindo de trás. Mas porque já é um sistema que tudo funciona. Sim. Mas na seleção, Ele coloca vai ele jogar, aberto. Ele vai jogar aberto na seleção. Coloca ele Eu aberto. também acho. Mas E o Rodrigo no meio ali. Mas eu acho que ele tá jogando mais na vida dele hoje desse jeito do que ele já jogou de ponta. Então talvez a adaptação que talvez você agora fala... com o Estevão, é que tá. Mas quem vai fazer a função dele lá aberto? Aí tem o Estevão, não O sei. Savinho. Tem o Savinho do Tem o City. Savinho. Então, Mas o Rafinha é melhor que eles, concordo. Ah, Eu acho que hoje tá mais pronto do que o Estevão e do que o Savinho pra jogar no lado. Porque o cara, assim, às vezes o cara tá jogando muito, né, no time, como eu na Lazio. Eu te falei, né? O cara me colocou pra jogar quase como um segundo atacante. E as coisas funcionavam. Por quê? Eu Tinha uma mecânica, tinha uma sistema ali mecânica, que tinha um funcionava. sistema que, assim, tinha os jogadores que eu pegava a bola já no último terço do campo. Assim, tinha um volante que me achava sempre. Eu balançava pra cá, o cara já me olhava. Então, Mas aí tem entrosamento, vocês jogavam o tempo todo. não, Seleção é difícil por isso? Aí o Denilson pode falar também. Porque vocês se encontram menos vezes assim ao longo do ano, né? Isso aí então complica, atrapalha? Complica, justamente isso. E aí o cara tá acostumado com o sistema no time dele. Aí vem lá, muda o sistema, muda o comando, muda muita coisa, muda a posição, muda os jogadores, a bola já não chega do jeito que chega. Essa é a principal coisa. A bola já não chega do jeito que chega no time do cara. Então, Tem tanta coisa. São tantos detalhes. muito